Espanha campeã do mundo. Fazia muito tempo que uma equipe não dominava um torneio e dominava as outras candidatas ao título, como essa Espanha. A gente vai falar hoje da final da Copa do Mundo, vamos falar um pouco da histeria anti-Argentina que circulou nas redes sociais, não só brasileiras, e vamos analisar como essa Espanha chegou, mais uma vez, ao topo do mundo. Vem com a gente para mais um episódio do Meio de Campo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Idelber Avelar, estamos aqui com mais um episódio do Meio de Campo, Futebol e Sua História. Este é o nosso último episódio sobre a Copa do Mundo de 2026, uma Copa em que, indiscutivelmente, ganhou o melhor time, né, Diego? Opa, Idelber, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos assistindo, nos escutando. Realmente, a Espanha começou devagar, empatou com o Cabo Verde, depois teve um jogo contra o Uruguai, né, na terceira rodada do Grupos, em que ela só fez o suficiente para vencer, mas depois foi engatando, né? E ninguém realmente ofereceu perigo para a Espanha em nenhum dos momentos, né? Em 8 jogos, venceu todos os jogos, levou apenas um gol nas quartas de final contra a Bélgica. O XG das equipes adversárias em todas as 8 partidas foi cerca de apenas um terço do XG espanhol. Né? Então a Espanha dominou realmente os seus adversários. Inclusive, a outra equipe que também encantou no começo da Copa, que foi a equipe francesa, na semifinal foi completamente dominada, neutralizada pela equipe espanhola. Então, eu acho que realmente é um campeão sem manchas, né? Um campeão, sem dúvida alguma, merecidíssimo. Toda a Copa do Mundo tem polêmicas e, às vezes, nem sempre o melhor time vence, mas nesse caso, realmente, eu acho que o troféu está muito bem entregue, né? Então, vamos hoje comentar a final. Duas equipes que tiveram propostas diferentes e resultados diferentes. E acho que a gente pode começar falando um pouquinho, Idelber, comentando um pouquinho o time argentino. Porque a Argentina era a campeã do mundo. Há 4 anos atrás, no Catar, foi campeã com merecimento também, né? Vencendo uma equipe da França muito estrelada também naquele momento. Foi um título que ninguém discutiu, mas me parece que a Argentina chega, e desde o começo a gente veio comentando isso, né? A Argentina já chegava com uma equipe muito mais envelhecida, perdendo alguns jogadores importantes, como o Di Maria, por exemplo, muito importantes para o seu esquema. E em muitos momentos essa equipe argentina me lembrou a Argentina de 1990, né? Que vai avançando jogo a jogo, sem tanto futebol, mas com muito coração. E, aliás, raça, coração, entrega, isso faz parte do futebol também e é bonito de se ver. Então, cada jogo que a Argentina conseguia, começava perdendo e depois conseguia a virada, era bem, né, assim, bonito mesmo de ver, mas o time foi avançando meio que aos trancos e barrancos. Né? Então, como aquela Argentina de 90, chega na final um pouco desacreditada, e na final ela é completamente anulada pelo outro time. Né? Tanto a Espanha agora como a Alemanha em 90. Nos dois casos, a Argentina praticamente não chuta gol. Né? Esse ano só vai ter 2 chutes a gol já depois de ter levado 1-0, né? Quando a Espanha naturalmente retrai um pouquinho. Naquele caso, apenas um chute a gol em 90 e acaba derrotada por 1-0 nas 2 Copas contra um adversário que, naquele caso, a Alemanha e aqui a Espanha, foram campeãs com merecimento. Né? Então, o time da Argentina tem até, acho que essa comparação com o time de 90 é muito frutífera, porque também naquele momento a Argentina era a atual campeã, tinha sido campeã em 86, encantando o mundo, e em 90 tem quase que uma ressaca, né, depois, e acho que a mesma coisa aconteceu esse ano. E aí, Delber, vou começar te fazendo uma provocação, né, quero ver, porque a gente já
comentou algumas vezes aqui no nosso podcast, né? É um debate que existe muito forte na tradição sobre comentários sobre futebol na tradição argentina, que é uma dicotomia, um antagonismo entre o que eles chamam de La Nuestra e o que eles chamam de anti-futebol. Né? La Nuestra seria o estilo argentino de jogo, né? Aquele estilo com muitos passes, o toco e me voy, né? Mas também com o lugar da picardia, da gambeta, né? Aquela criatividade, o drible, o jogador que é insinuante, e um jogo de muitos triângulos, de muita entrega coletiva, e muito criativo, né? Onde o craque tem o seu espaço e que joga para frente. O anti-futebol, outra tradição que começa muito forte a partir da década de 60, depois que eles são humilhados pela Tchecoslováquia na Copa de 58, e que prega que vale tudo pela vitória, né? Inclusive usando táticas aí escusas, né? Ou táticas, né? Não muito sanitizadas, né? E a escaloneta em 2022, sem dúvida nenhuma, foi importantíssima para recuperar o orgulho do jogador argentino, do futebol argentino, da tradição futeboleira argentina. Foi uma amostra do La Nuestra, né, modernizada. Mas e esse time dessa Copa? Né? Em alguns momentos, eu acho que sobretudo no primeiro tempo do jogo contra a Inglaterra, na semifinal, eles acabaram apelando para um pouquinho de anti-futebol também, né? Eu acho que ali eles fizeram a leitura de que se eles fossem provocativos, eles entrariam na mente do time inglês. Uma leitura certa, que funcionou, segurou a Inglaterra no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, a Inglaterra conseguiu o seu primeiro gol, e aí, por escolha inglesa, né, do Tuchel, e não escolha argentina, eles entregaram a bola para a Argentina, e a Argentina não precisou mais das táticas extra-jogo para dominar a Inglaterra e acabar saindo vitoriosos, né? Então, até que ponto, Idelber, você acha que essa versão 2026 da escaloneta foi anti-futebol ou foi um pouco dos dois? Como é que você vê isso aí? Isso é Beleza? legal, Vamos uma começar provocação nosso papo. legal, porque a gente está acostumado a pensar nessas duas coisas como uma dicotomia, né? La Nuestra, o futebol requintado, de toques, de dribles, de espetáculo, e o anti-futebol como uma reação ao fracasso desse tipo de futebol requintado e que, nos anos 60, gerou essa chamada picardia argentina, a catimba, Bilardo jogando como volante no Estudiantes de La Plata e trazendo alfinete para espetar os adversários, o pisão no pé do adversário, etc. Na escaloneta de 2026, eu acho que a gente vê a combinação dessas duas coisas, né? Depois a gente vai falar mais com detalhe, com mais calma, dessa ideia meio questionável, na minha opinião, de que esse time da Argentina é mais sujo do que qualquer outro time, de que a Argentina jogou sujo, esse tipo de argumento. Eu acho que no caso da partida contra a Inglaterra, especificamente, no primeiro tempo, eles deram algumas chegadas deliberadas para entrar na cabeça dos ingleses. E entraram na cabeça dos ingleses. Eles claramente entraram na cabeça do Jude Bellingham, que foi anulado na partida, não fez nada, perdeu a cabeça. E no jogo contra a Espanha, eu não vi absolutamente nada de muito diferente do que você vê em qualquer final de Copa do Mundo. A Argentina fez 25 faltas em 120 minutos. A Espanha, que teve a bola muito mais tempo do que a Argentina, fez 21 faltas. Nenhuma delas para quebrar, inclusive a falta que rendeu o cartão vermelho para o Enzo, na verdade, rendeu o cartão amarelo, né? Ele já estava amarelado. Ela é uma falta de quem chegou atrasado, né? Ela é uma falta de choque de duas chuteiras, falta corretamente marcada, é uma falta para amarelo, na medida em que é uma jogada de imprudência, mas em nenhum momento ele levanta as travas da chuteira, em nenhum momento ele pega a canela do adversário, né? A gente está gravando 12 horas depois de que
um zagueiro do Internacional, João Vitor, quebrou a perna do Gabriel Peck do Cruzeiro com uma entrada criminosa, de trava de chuteira quase no joelho do adversário, né? Então, eu acho que é preciso a gente ter também um pouquinho de cuidado com essa associação automática de certas nacionalidades com um jogo sujo. A história da final... Rapidinho, só o nome do zagueiro do Inter é Vitor Gabriel, né? Vitor Gabriel, Acabou. perdão. Isso. Perdão, eu disse João Vitor, né? Isso. Vitor Gabriel. E a grande história dessa final, na minha opinião, é a Espanha, né? A Espanha... Não, eu não acredito que a Argentina tenha entrado para se recusar a jogar futebol, como foi dito em algumas comarcas. A Argentina foi forçada a se retrair, ela foi forçada a se defender pelo fato de que não conseguia recuperar a bola. Aí eu vejo uma certa diferença entre o time de 2026 e o time de 1990. O time de 1990, eu acho que ele entrou se recusando a jogar futebol. Sim. Ele se retraiu, ele recusou a bola, ele recusou o jogo, ele queria levar para os pênaltis. Eu acho que na final de 2026 chega um momento da partida em que a Argentina começa a jogar pensando nos pênaltis. Mas o plano era jogar. A Espanha fez com a Argentina, de alguma forma, o que ela fez com a França, né? Deixa eu entrar em cima do que você está falando, porque eu acho que a gente viu 3 exemplos, né, nessa Copa agora, em que os times, de alguma forma, abdicaram mão de jogar, né? Abriram mão de jogar, por motivos diversos, diferentes. E a gente já comentou o jogo do Brasil contra a Noruega, né? Ali tinha um plano de jogo do Ancelotti que era válido, mas que não funcionou. Depois, esse jogo da Inglaterra com a Argentina, as mudanças do Tuchel prejudicaram o time da Inglaterra, né? Você deixa o adversário com a bola o tempo todo, né? O adversário vai eventualmente te machucar. E agora, esses 2 exemplos da Espanha, né? Tanto Espanha e França na semi, quanto Espanha e Argentina na final, tanto a Argentina quanto França também ficaram sem ter opção de saída de jogo, né? Aparentemente, parecia que eles estavam contra a parede, mas a gente tem que entender que aí é muito mais qualidade espanhola, né, na sua proposta, do que incompetência dos adversários. Você não acha? Eu acho que tem uma grande diferença entre o que o Tuchel fez e o que a Argentina fez na final. O Tuchel abdicou de jogar. Ele tirou o meio-campista e colocou um zagueiro, depois tirou... Aliás, primeiro ele tirou um ponta, colocou um zagueiro, depois ele tirou um meio-campista e colocou outro zagueiro. Ele recusou o jogo, né? As mudanças feitas pelo Scaloni na final são todas mudanças de um jogador da mesma posição entrando por outro jogador da mesma posição, que a gente chama em inglês de like for like, né? Trocou elas por elas. Entrou o Lisandro Martínez, zagueiro, se contundiu, entrou o Otamendi, depois, no intervalo, ele viu que a tentativa dele de dar amplitude ao jogo com o Nico Gonçalves não estava funcionando, e ele colocou mais um jogador de meio campo mesmo, que era o Paredes, que era titular do time até a final, e começou a final no banco, porque o Scaloni tentou esse esquema de colocar jogadores de beirada do campo para jogar, né? Uma coisa que ele tinha no time de 2022, que era o Di Maria, que é um ponta mesmo, né? Que é capaz de ferir o adversário jogando na beirada do campo. Ele não tinha essa opção em 2026. O Di Maria é o jogador mais insubstituível daquele time, né? E depois ele trocou Simeone, ele botou o Simeone no lugar perdão, ele botou o De Paul no lugar do Simeone. Perdão, ele botou o Simeone no lugar do De Paul, né? Saiu o De Paul, entrou o Simeone, e depois ele colocou o Julián Álvarez, um atacante, no lugar do Senesi. Ou seja... É o contrário de novo. O Senesi no contrário de lugar do novo. Álvares. O Senesi no lugar do Álvarez.
O ponto é que ele não fez mudanças que indicassem que ele estava recusando o jogo, como o Tuchel fez, né, no Inglaterra e Argentina. O que aconteceu na final foi um domínio completo da Espanha. Vamos dar aqui os números para o pessoal se lembrar. A Espanha teve 65% da posse de bola, e isso diminuiu, na verdade, no final do jogo, quando a Argentina teve mais a bola, estava tentando empatar, né? Houve momentos da partida em que chegou a 68%, 70% de posse de bola da Espanha. Um dado interessantíssimo desse jogo é que a Espanha correu 108,2 quilômetros e a Argentina correu 130,7 quilômetros. É a primeira vez na minha vida que eu vejo uma partida importante, decisiva de futebol, em que um adversário correu 22 quilômetros a mais que o outro. É muita coisa, né? A Argentina estava de bobinho, né? Correndo atrás da bola, né? É evidente que se você está correndo atrás da bola, você vai correr muito mais do que o adversário que tem a bola o tempo todo e está fazendo a bola correr, né? Os espanhóis que fazem brincadeira de rondo, né? O que a gente chama bobinho, eles chamam de rondo, desde os 8, 9 anos de idade, eles sabem muito bem ficar trocando passe e receber fazer a bola, o marcador correr de um lado para o outro atrás. 2 toques, mata a bola, passa a bola, mata a bola, passa a bola. E o XG foi humilhante. Assim. O XG da Espanha foi 2,29, o XG da Argentina foi 0,22, ou seja, estamos aqui no terreno do 10 vezes mais, né? Para quem não acompanha muito a linguagem do XG, vamos traduzir isso aqui em números, né? XG de 2,29 versus um XG de 0,22 significa que se essa partida, essa mesmíssima partida, fosse jogada 10 milhões de vezes, de forma a eliminar todas as aberrações estatísticas, gastaria-se 5 partidas para a Argentina marcar um gol. E ao cabo dessas 5 partidas, um pouco menos de 5 partidas, né? Porque é 0,22 e não 0,20. Mas ao cabo dessas 5 partidas, a Espanha teria marcado 5 vezes 2, 10, quase e depois 12. 12 gols e meio, né? Ou seja, o placar moral do jogo é 12,5-1. Tal a diferença das duas equipes, né? A Espanha consegue isso. Vamos falar um pouquinho mais de como eles jogam, né? Sim. Ela não é um esquema de pressão heavy metal. Não é a Gegenpressing alemã, mas é um esquema de pressão muito, muito inteligente, com Dani Olmo e Oyarzabal alternando-se na mordida à saída do adversário. Baena entra muito bem nessa posição de ponta, meia, esquerda, né? Uma coisa que eles fazem muito, além, claro, da mordida, como você disse, mas muito é proteger a linha de passe. Então, eles deixavam a bola com o Lisandro Martínez e fica aí preso na sua grande área, você não tem para quem passar, né? E quando você sair da sua posição carregando a bola, o Dani Olmo ou o Oyarzabal, independente, vai atacar o espaço atrás de você, e assim que a Espanha recuperar, tá na cara do gol, né? E aí começa a circular a bola de novo, com triângulos móveis, né? A ideia é que se você passou a bola, a sua obrigação é imediatamente criar uma linha de passe, não necessariamente para aquele que recebeu a bola, mas para o terceiro homem, né? Isso que a gente chama de terceiro homem no futebol, que é simplesmente você antever quem é que vai receber a bola, que você está passando, e se deslocar de tal forma que aquele terceiro que recebeu a bola do companheiro para o qual você a passou tenha para você uma linha de passe. Então, um exemplo disso que você está falando era a associação que aconteceu muitas vezes durante o jogo entre o Pau Cubarsí, que é zagueiro, né, recebeu o prêmio de melhor zagueiro da Copa, uma revelação, 19 anos, né, muito bom zagueiro,
mas também importantíssimo na construção do jogo espanhol. A saída era com ele sempre, né? E ele encontrava o Rodri, que é o maestro do meio de campo, e o Rodri, por sua vez, ia buscar o Dani Olmo ou o Oyarzabal, sempre nessa... Um dos dois baixava para fazer o triângulo e o Com outro o Fabiano penetrava. Ruiz. Exato. Com o O Fabiano Fabiano Ruiz. Ruiz, muitas vezes, na mesma linha do altura Rodri. Exatamente. Né? É uma máquina muito azeitada, né? A gente não sabe como nós vamos fazer para encarar esse time em igualdade de condições. A Espanha, para quem quiser uma estatística assombrosa, a Espanha, clubes ou seleções espanholas jogaram 23 finais da Champions League, da Europa League, da Copa do Mundo e da Euro. As últimas 23 finais que tiveram equipes espanholas foram vencidas por equipes. Se não me engano, isso é desde 2001, né? Isso, exatamente. Neste século, 23 finais da Champions, da Europa League, da Euro e da Copa do Mundo envolveram clubes espanhóis ou a seleção nacional espanhola. E eles venceram todas. Então digamos, os únicos que perderam, potência. Os únicos que perderam a final foi contra outro time espanhol. Foi contra outro time espanhol, como foi o caso do Atlético de Madrid. Do Atlético de Madrid, que perdeu 2 finais para o Real Madrid. Né? O Valência perdeu uma final para o Real Madrid. Enfim. Mas, na Europa League, na Champions League, na Euro e na Copa do Mundo, a Espanha não perdeu finais das últimas 23 que jogou. Na Conference League, que é a terceira divisão da competição europeia de clubes, este ano aconteceu, né? O Chelsea bateu o Real Betis. Mas nessas 4 competições top, eles ganharam todas. Vale lembrar que a Espanha também é a campeã mundial de futebol feminino e foi campeã mundial em várias categorias de base aqui, sub-17, sub-19. Enfim, é uma dominação contundente. Esse último comentário que você fez abre espaço para a gente falar do Luis de la Fuente, né? O técnico, porque ele... eu vi uma reportagem sobre a trajetória dele em 2011, 2013, não lembro exatamente, ele estava desempregado e ele manda um currículo para ser técnico do Sub-15, né? Se não me engano, enfim. Isso, ele vem subindo, e ele vem subindo com os mesmos jogadores em grande parte, categoria por categoria, sendo vencedor em todas elas, né? E é quase que um burocrata padrão, né? Não é alguém que teve trajetória fora da seleção nacional, mas ele vem subindo degrau a degrau. E isso ajuda, né, a criar esse senso de coletividade que o time da Espanha tem, né? Muita gente ao longo da Copa falou que essa é um slogan, né, de marketing, a Copa das Estrelas, a Copa dos Protagonistas. E os protagonistas muitas vezes decepcionaram, né? Tanto nosso Neymar, Cristiano Ronaldo, o Mbappé foi artilheiro, mas teve momentos apagados também. Harry Kane não foi tudo o que se esperava. Só acho que o Haaland talvez fez o que a gente esperava dele. Mas o time da Espanha não tem protagonistas, né? O protagonista é o coletivo, é o time como um todo, né? E eu acho que tem muito a ver com essa construção dessa trajetória dos jogadores, mas também com o Luis de la Fuente desde das divisões de base, né? Os protagonistas eu acho que foram bem até as semifinais, né? Sim. Os grandes protagonistas da Copa deram um espetáculo até as semifinais. O Mbappé brilhou, disputou artilharia. O Messi, a mesma coisa, né? Brilhou, disputou artilharia, foi chave até as semifinais, foi anulado na final. O Harry Kane fez uma bela Copa também até as semifinais, né? O Haaland foi um grande protagonista de uma campanha bem memorável da Noruega, né? Que chegou até as quartas de final da Copa, que eliminou o Brasil, que, enfim, teve um destaque que a Noruega nunca tinha tido numa Copa do Mundo, né?
Quem mais que estava entre os grandes? Bom, o Cristiano Ronaldo e o Neymar são outro Sem departamento, comentários. né? São outro caso, eu acho, né? É. Mas entre as grandes estrelas que estavam e estão ainda jogando futebol de alto nível, elas brilharam até as semifinais. No momento que as semifinais se configuraram, e acho que essa Copa foi curiosa porque as semifinais foram com os 4 times indiscutivelmente melhores da Copa. Eu acho que não tem muita discussão de que Inglaterra, França, Espanha e Argentina eram os 4 melhores times da Copa. Eles eram os 4 principais, os 4 primeiros do ranking da FIFA, né? E eu acho que aí a gente já pode fazer uma ponte com a segunda parte do episódio, que muitas coisas foram ditas O sobre a último Argentina. comentário disso que você estava falando, né? Que eram os 4 primeiros do ranking. Todo mundo os apontava, né, como favoritos, e eles, de fato, demonstraram isso ao longo da competição, né? Realmente foram os 4 melhores times e acabaram chegando numa Copa com poucas surpresas. Eu acho que praticamente não houve zebras, talvez alguma ou outra na fase de grupos e na fase de mata-mata, acho que a única zebra, talvez, poderia ser considerada foi o Paraguai eliminando a Alemanha, né? Fora isso, sempre Fora isso, digamos, houve seleções tradicionais que foram eliminadas por seleções menos tradicionais, mas que, de maneira justa, né? futebolisticamente, foi justo, né? É o caso da Holanda eliminada por Marrocos e é o caso do Brasil eliminado pela Noruega, né? Ninguém vai dizer que a Noruega não mereceu, certo? A Noruega mereceu. Se a Noruega hoje é um time melhor que o time brasileiro, aí já é outra discussão. Mas a Noruega foi melhor do que o Brasil naquele jogo, né? E Marrocos foi melhor do que a Holanda naquele jogo. Eu acho que é o que você diz, assim, as zebras vão afunilando, né? Por exemplo, eu tinha certeza de que a Noruega não ia eliminar a Inglaterra. Pelo simples fato de que quando um time elimina o Brasil, quando uma potência média do futebol elimina o Brasil, a ressaca é muito grande. Ela cai na fase seguinte, não falha, né? Em 2018, a Bélgica eliminou o Brasil, imediatamente depois caiu, né? Com a França, né? Sim, sim. Caiu com a França. É. Em 2022, a Croácia eliminou o Brasil, imediatamente depois caiu com a Argentina, em um jogo que a Argentina Exato. venceu com facilidade, né? E aconteceu agora com a Noruega a mesma coisa, né? Eliminou o Brasil e depois contra a Inglaterra de ressaca, né? De ressaca, realmente de ressaca, cai com a Inglaterra, dando um certo calor na Inglaterra, mas a vitória inglesa também me pareceu incontestável. Para emendar, então, por que a Argentina teve um caminho fácil? Foi porque a FIFA fez algum tipo de conspiração para a Argentina? Não. As chaves foram divididas tradicionalmente como são, com os países sede sendo cabeças de chave, como sempre foram, e as outras posições de cabeça de chave sendo divididas pela posição no ranking. A diferença é que essa Copa teve 3 países sede, né? Nenhum dos quais é uma grande potência futebolística. Então, os 3 grupos que tinham os países sede como cabeça de chave eram grupos um pouco mais fracos, né? O dos Estados Unidos um pouco menos, porque tinha Paraguai, tinha Turquia, tinha a Austrália, que vem crescendo no futebol, né? O grupo dos Estados Unidos era um grupo muito equilibrado, Era né? um E de grupo muito seleções equilibrado. médias, Agora, vamos dizer. o grupo do Canadá Esses eram fraquíssimos. e o grupo do México eram grupos fracos, né? Especialmente porque este ano a Coreia do Sul não trouxe o time bastante razoável que costuma trazer, né? A Coreia do Sul foi uma decepção. Talvez uma das grandes decepções, sem dúvida. A Coreia do Sul, a República Turquia Tcheca, também.
A República Tcheca, que estava no grupo do México, foi talvez a pior seleção europeia, né, dessa Copa. E o grupo do Canadá também não era um grupo forte, né? Sim. Tinha a Suíça, tinha o Catar e tinha Bósnia, eu acho, a né? Bósnia, exatamente, que também não era um time. A Bósnia e a República Tcheca são aqueles times europeus ruins, né? Sim. Aqueles times europeus sem criatividade, duros, de bola longa, trombada, disputa de segunda bola no ar, etc. Então, a Argentina, como uma das 4 primeiras do ranking, ela recebeu esse privilégio de, se passar em primeiro lugar no seu grupo, não encontrar França, Inglaterra e Espanha, desde que esses países também terminassem em primeiro lugar nos seus grupos. Essa é um chaveamento absolutamente normal, comum e corrente, que se repetiu em outras Copas do Mundo. A Argentina poderia ter pegado adversários mais difíceis se esses adversários mais difíceis tivessem feito a sua parte, né? Um exemplo, né? A Argentina, na primeira fase do mata-mata, jogou contra Cabo Verde, que eu acho que todo mundo acha, né, considera uma das grandes surpresas, boas surpresas da Copa. Deveria ser o Uruguai, né? Se fosse pela lógica, né? O caminho, pela lógica da Argentina, teria sido Uruguai, Bélgica, Portugal e Brasil. Exato. Não é um caminho fácil. É o caminho pedreira, né? Então, assim, foi muito lamentável o que aconteceu, eu acho, nas redes mundiais, né? Já não é um caso das redes brasileiras. Sim. Com xenofobia anti-argentina. A gente lamenta muito e a gente vai usar os minutos que nos restam aqui nesse episódio para separar um pouco o que é fato do que é distorção e do que é simples e pura mentira. É verdade que esse torneio foi marcado por uma interferência política externa ao jogo, desde antes do início da competição. Por quê? Porque o país sede estava bombardeando um dos convidados para a Copa. Só isso, por si só, já dá ao torneio uma natureza, uma característica que ele nunca tinha tido, nunca tinha acontecido. Nem mesmo a Itália fascista de 1934 estava bombardeando algum país enquanto sediava o torneio, né? É a primeira vez que um anfitrião de uma Copa está bombardeando uma das nações qualificadas para aquela Copa. E como prêmio para isso, o Infantino resolveu dar uma taça do Nobel da Paz, eu sei como é o Prêmio FIFA da Paz. Prêmio FIFA da Paz, né? Que foi uma pataquada completamente desnecessária, né? Pura babação de ovo do Infantino. Sim. Com o Trump, fez mal ao torneio, tirou a credibilidade do torneio. E depois, durante o período de, enfim, chegada dos convidados e chegada das torcidas, mais uma interferência política com a proibição da entrada de um árbitro da Somália, que é simplesmente o melhor árbitro africano do ano de 2025. Outra interferência política na configuração do torneio. A exigência de que o Irã a seleção do Irã foi, né, proibida de pernoitar nos Estados Unidos. Exato. O que interferiu diretamente nas condições de equanimidade do torneio, né? Os iranianos tinham que jogar nos Estados Unidos, entrar num avião imediatamente e voltar para a sua base em Tijuana, que é uma cidade na fronteira, bem na fronteira mesmo, com os Estados Unidos. Ela é uma área metropolitana emendada com a cidade de San Diego. É uma das áreas metropolitanas mais curiosas e mais interessantes, inclusive culturalmente, eu acho, do mundo. Em todo caso, a seleção do Irã jogou em condições desiguais de competição. E, na terceira semana do torneio, a gente tem a interferência do Trump, que causou enorme dano, que foi a
carteirada para cancelar a suspensão do Balogun, centroavante dos Estados Unidos, que havia sido expulso, bem expulso, pelo Klaus, árbitro brasileiro. O imbróglio tem várias faces que são muito interessantes da gente explorar. Em primeiro lugar, o Balogun lidou com o cartão vermelho muito bem. O garoto é nota 10, humilde, se desculpou, falou que foi acidental, não questionou a decisão do árbitro, saiu, tudo bem. A seleção dos Estados Unidos não pediu interferência do Trump. Esse time dos Estados Unidos é um time muito simpático, ele é um time que angariou simpatia dentro e fora do país, o que não é muito comum, né? As pessoas, em geral, torcem contra os Estados Unidos, pelos motivos todos que a gente entende, mas esse time em particular é um time de garotos, filhos de imigrantes, muitos deles são de classe trabalhadora, o Pulisic, um garoto de classe trabalhadora da Pensilvânia. Esse time que teve uma atuação brilhante contra o Paraguai, uma vitória nem tão brilhante contra a Austrália, mas bastante boa, depois uma vitória sobre a Bósnia, também merecida. Esse time se viu jogado em uma tempestade de interferência política que incendiou o time da Bélgica, colocou o planeta inteiro torcendo pela Bélgica, o que não teria acontecido se não fosse a interferência do Trump, né? E colocou o time dos Estados Unidos em uma posição impossível, né? Eles, totalmente desconcentrados nesse tiroteio político, foram presa fácil para um time que provavelmente ia ganhar o jogo de qualquer jeito, mas teria sido um jogo muito mais parelho do que foi, né? Foi um baile. E vale lembrar que o time da Bélgica chega nesse jogo também tendo eliminado o Senegal, com algumas polêmicas também de arbitragem, né? Um pênalti meio, né? Um pênalti, aquele sim, um pênalti que eu achei meio mandrake, discutível, é um pênalti discutível, né? E naquela partida eles brilharam, né? Eles brilharam, a Bélgica nasceu para a Copa do Mundo. Naquela partida, a Bélgica não vinha fazendo uma Copa do Mundo brilhante, né? Pois bem, isso é uma coisa. Conspiração de árbitros para favorecer a Argentina. Gente, não existe. Essa mentira foi repetida muitas e muitas vezes nas redes sociais. Ela não tem fundamento na realidade. As decisões que favoreceram a Argentina, as decisões-chave, que apareceram principalmente no jogo contra o Egito, são decisões corretas. A grande maioria das pessoas que falou sobre isso não conhece o protocolo do VAR. Então, vamos lá explicar o protocolo do VAR. Ponto número 1. Quando tem gol, o VAR revisa. O VAR revisa tudo. Tudo, quando acontece um gol. Se encontra alguma irregularidade, chama o árbitro. O VAR revisa toda a jogada. Não é que ele pode revisar toda a jogada, é que ele é obrigado a revisar toda a jogada. No momento em que a jogada do gol do Egito foi revisada, foi encontrado um pisão no pé do Lisandro Martínez. Esse pisão está lá no vídeo, a gente não vai passar aqui por problemas de direitos autorais, mas é só conferir. O pisão no pé do coleguinha, mesmo que acidental, é uma falta. O gol foi corretamente anulado. Depois, lá na frente, tem um gol da Argentina, em que as pessoas dizem, se mandou voltar aquele gol do Egito, teria que mandar voltar o gol da Argentina também. Diego, eu tenho 50 anos assistindo futebol. Eu nunca vi a frase, se o juiz anulou X, ele teria que anular Y, ser verdadeira. Nunca, na minha vida inteira, eu vi um torcedor de futebol dizer, se anulou X, teria que ter anulado Y. Eu nunca vi na minha vida X e Y serem jogadas idênticas. Nunca são. A jogada do gol da Argentina é um desarme limpo na bola do Julián Álvarez sobre o Mohamed Salah. O Mohamed Salah, depois de ser desarmado, tropeça no pé de apoio do Julián Álvarez. O juiz está de frente para o lance. Ele manda a jogada seguir. O VAR revisa a jogada
concorda com o árbitro e acontece o gol da Argentina. Então, não é que o VAR não revisou. O VAR revisou e não achou nada. Como não tem nada para achar ali, certo? Existe uma grande polêmica sobre o primeiro jogo contra a Argélia, em que tem uma jogada do Messi, em que o Messi realmente coloca as travas da chuteira na panturrilha do adversário. Na minha opinião, é uma jogada de cartão amarelo que não foi dada. O Messi deveria ter recebido o cartão amarelo ali. Ele não recebeu o cartão amarelo. Como em várias e várias outras situações envolvendo outros jogadores, incluindo aqui faltas em cima do próprio Messi, que deveriam ter sido penalizadas com cartão amarelo e não foram. Por que eu estou dizendo amarelo e não vermelho? Aí a gente entra numa discussão sobre a intensidade do pisão e a duração do pisão. Se você vê, por exemplo, as travas da chuteira do Balogan em cima do zagueiro bósnio, você vai ver que o Balogan, acidentalmente, eu não estou dizendo que ele teve intenção de machucar, não. Ele acidentalmente coloca todo o peso do corpo nas travas da chuteira, em cima do tornozelo do adversário, e fica lá um tempo e tira. Cartão vermelho. A frase que eles usam na regra é reckless endangerment of an opponent, né? Colocar em perigo de forma irresponsável o adversário. No caso do pisão do Messi, as pessoas circulam uma fotografia estática. Dá vontade de rir, né? Porque se a regra diz que você tem que medir a intensidade e a duração do contato, como é que as pessoas imaginam que uma fotografia estática vai medir isso? Tem que passar o filme. No filme você vai ver o Messi põe as travas da chuteira na panturrilha do argelino, vê que ele fez uma merda, tira o pé e ainda faz aquela carinha de, né? Puxa, fiz merda aqui. Ele deveria ter recebido o cartão amarelo, não recebeu. Incontáveis outros jogadores nesta Copa deveriam ter sido advertidos com cartão amarelo em determinadas jogadas e não foram. Foi uma Copa em que se deixou correr muita coisa. Né? Foi uma Copa em que se deixou correr muita coisa. A orientação claramente era essa. E essa do Messi passou. De resto, não existe nenhum fundamento empírico, gente, para dizer que a Argentina é um time mais sujo do que os outros ou para dizer que ele foi mais beneficiado pelas arbitragens do que outros. Então agora eu vou jogar um pouco de gasolina nessa Joga gasolina. Fazer o advogado do diabo, né? Especificamente no último jogo agora, na final, né? Eu até concordo com você, acho que se a Argentina usou de catimba, enfim, de antijogo, foi muito mais na semifinal contra a Inglaterra, né? No primeiro tempo, principalmente. E na final, não tanto. Mas quando o jogo terminou, a gente viu ali as atitudes antes esportivas, né? Do Paredes, do Molina, né? Brigando com o Rodri, com o Gavi também. O Ayala, que é assistente, né? Do Scaloni, também entra no meio da confusão. Então ali teve um pouco de... Ali merece repúdio, mas vamos dizer, né? Vamos dar nome aos bois como você deu. Paredes, Molina e El Ratón Ayala. Foram os três que eu vi terem atitudes antiesportivas. A história de dar as costas para a premiação da Espanha, gente, nas últimas 4 Copas do Mundo, o vice-campeão não estava nem em campo quando foi feita a premiação. Não estava nem em campo. O que é mais grave, sair de campo ou fazer uma homenagem para a própria torcida, dando as costas para a premiação, porque você está de frente para a sua torcida? Realmente ali, naquilo ali, eu acho que a pessoa dá piti, porque a Argentina foi fazer uma homenagem para a sua torcida e não ficou observando ou aplaudindo ou olhando a premiação da Espanha, sem saber que nas últimas 4 Copas do Mundo o vice-campeão sequer estava em campo quando a premiação foi feita. É indignação seletiva, né? É indignação seletiva. Então, agora, Idelber,
Diga, diga. Outro lance, né, também ainda na final, que foi uma situação bem no momento em que o Enzo estava sendo expulso, né, o juiz já tinha mostrado o amarelo e o vermelho, e ele estava lá reclamando, e aí fica aquela confusão de jogadores, todo mundo junto do árbitro, e aí vem o Cucurella falar com o Messi, e ele coloca a mão na boca, né? E o Messi imediatamente quer dar Sim, um jeito de arrumar um vermelho também para o Cucurella. sim, isso, É, isso. isso demonstra que, na verdade, essa determinação da FIFA para essa Copa, ela, embora em princípio, né, correta, ela é difícil de aplicar porque é muito interpretativa ali do momento, porque tem que entender o contexto, né? O juiz tem que ver o Isso, contexto, se era um contexto de confrontação ou não, isso. né? E isso é subjetivo, né? Ele pode entender ou não no momento. Tanto que tanto a UEFA quanto a Conmebol já disseram que essa regra especificamente elas não vão continuar aplicando a partir daqui, né? Então, quem estava afim de ver problema no Messi pode se apegar a isso também, né? Embora pela regra, obviamente não fosse uma situação de vermelho naquele momento ali. Né? É. O que a regra diz é que a expressão que eles usam na regra é em um contexto confrontacional. Isso. Então, você não pode cobrir a boca com as mãos em um contexto confrontacional. Isso não penaliza jogadores do mesmo time que estão discutindo tática, por exemplo, né? Uhum. Ou jogadores de times diferentes que estão trocando figurinhas ali porque são amigos. Isso a regra não se aplica a esses casos. A regra se aplica a casos em que existe uma situação confrontacional. É a expressão usada na regra, né? E ali, claramente, o Cucurella estava conversando alguma coisa com o Messi, né? O Messi aproveitou para dar esse migué. Tem uma discussão sobre se o legado do Messi sai manchado dessa Copa, Sim. etc. Eu acho que não. Eu acho que ele vai ser lembrado como um dos artilheiros da Copa, o gênio que carregou o time, um time já envelhecido, né? Como você disse, ele é um time com muita alma, muito coração, uma capacidade de buscar o resultado que é impressionante. Mas ele é um time Entrega, né? com menos recursos que o time de 2022, né? Para começar, ele não tem um grande ponta, né? Que é uma coisa que fez falta este ano, né? É uma seleção com alguns Nem jogadores o envelhecidos. Simeone, nem o Nico Gonçalves estiveram à altura do Di Maria. Eles não são pontas, né? Eles são meias de beirada do campo, o que é outra coisa. Eles não têm aquela incisividade, aquela verticalidade. Então, sim, bobagem do Messi também não me parece tão grave assim. A gente vê isso no Campeonato Brasileiro todo santo dia. Alguém pede o cartão para o outro, né? Alguém pede o cartão para o outro. É por isso que a gente, né, para encaminhando o fechamento do programa, vamos olhar o nosso próprio rabo, né? Porque não tem cabimento um brasileiro que assiste o Campeonato Brasileiro reproduzir esse discurso de que a Argentina é suja, de que a Argentina trapaceia. Gente, o Campeonato Brasileiro, para quem não sabe, das 7 principais ligas do mundo, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Brasil e Argentina. Dessas 7 principais ligas, a Liga Brasileira, que não é liga, né? O Campeonato Brasileiro organizado pela CBF, é a que menos tem bola rolando. Na Premier League, na temporada passada, nós chegamos quase a 60 minutos, tá? 58,9 para 59, enfim, dá quase 60 minutos de bola rolando. O Campeonato Brasileiro não chega a 50 minutos de bola rolando. Ou seja, são 10 minutos inteiros de bola rolando. Não é 10 minutos de cronômetro, não. É 10 minutos inteiros de bola rolando, que são roubados do torcedor brasileiro com bolinho em volta do árbitro, simulação, jogador rolando no chão, etc. Então, vamos concentrar
nos nossos problemas. Vamos falar das outras seleções, é claro, mas vamos falar com um mínimo de discernimento, um mínimo de ponderação, criticar o que tiver que ser criticado, né? Criticar o que tiver que ser criticado. Por exemplo, essa atitude grotesca do Paredes de vir querer dar porrada no garoto depois da partida terminada. Mas cuidado com as generalizações, né, gente? É isso. É isso. Então, podemos finalizar por aqui? Finalizamos. A gente vai, na próxima semana, ter um episódio especial, né? Sim. Vamos combinar, então, já com a turma toda, que na sexta que vem sai o episódio de aniversário de 1 ano. 1 ano. Do Meio de Campo, o Futebol e Sua História. E a gente vai ter... Vamos deixar para a galera descobrir quem é. Um convidado especial. Temos um convidado especial, um grande jogador, ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol. Vai estar com a gente na semana que vem, no episódio que marca o primeiro aniversário do Meio de Campo. É isso. É isso. E agora a Copa do Mundo só daqui a 4 anos, mas a gente segue aqui relembrando o futebol e sua história toda sexta-feira no Portal do Meio. Não é isso, Delber? Deixa o seu like, avalie a gente lá no Spotify, no Apple Podcast, circule esse link nos seus grupos de Zap, deixe a sua curtida, deixe o seu desacordo. O programa de hoje é polêmico, pode discordar, a gente lê as respostas e tenta debater na medida do possível, e a gente se vê na semana que vem. É isso aí, gente. Até a semana que vem. Um abraço. Um algoritmo que decide sem te avisar quem vai ser seu inimigo hoje. Uma rua em Jerusalém que carrega 3.000 anos de disputa embaixo do asfalto. Um Brasil que vota olhando para a terra que planta. Outro que vota olhando para a fila do banco. No Ponto de Partida Sério, eu investigo assuntos essenciais para compreender e lidar com os desafios do mundo contemporâneo num formato que o programa semanal no YouTube não permite. Tudo começa em A Sociedade que o Algoritmo Criou. Um olhar para o mundo e o indivíduo numa busca da razão pela qual sentimos que as pessoas ao nosso redor estão cada vez mais polarizadas e vivendo em bolhas. Depois desse capítulo, tivemos o lançamento de 3 episódios sobre Israel e Palestina. Um conflito onde quase todo mundo já chega com o lado escolhido, mas que eu fui a campo entender as raízes. Passei 10 dias em Israel, entrevistei gente dos 2 lados, caminhei pelas ruas onde nasceu essa guerra para compreender essa complexa realidade. Então eu voltei a olhar para casa, com nós brasileiros. No primeiro episódio, A Sociedade, eu parti de uma pergunta que parece simples. Por que o Brasil parece tão dividido? A resposta, no entanto, de simples não tem nada, porque eu descobri que o Brasil está dividido em 5. 5 formas de viver o país. 5 formas de votar nele. E se são 5 Brasis, por que ainda tentamos caber em só 2 partidos? O episódio vai tentar explicar. No segundo episódio, Os Partidos, eu volto à origem do nosso sistema partidário para entender por que ele já não representa o país que existe hoje e como podemos voltar a conversar sobre política. 3 grandes arcos. E não para por aí, tá? Em breve, novos episódios. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o Ponto de Partida, a série. Comece a assistir no streaming do Meio, exclusivo para assinantes premium.